aqui, São Paulo, entra ali pelo Paraguai, passa a Cordilheira dos Andes, vai subindo, passa pela América Central, passa pelos Estados Unidos, vai pela Califórnia, vai lá em cima, lá no Canadá, entra no Alasca, agora está descendo o caminho, mas passa pelo Estreito de Bering, que você já é em nada. E passa lá em cima do Estreito de Bering, você já passa por aí, você chega aqui na Rússia, aí você desce na Sibéria, vai descendo, passa pela China, aí daqui a pouquinho você está lá na Índia. Mas ele levou uns 5 anos para esse meu amigo chegar lá. Daqui 5 anos ele chega lá, mostra para esse meu amigo da Índia a foto, fala, isso aqui é a foto da filhinha do Adalto, do filhinho do Adalto. Ele fala, nossa, que nenenzinho. Ah, quando saiu de lá? Faz 5 anos. Não, mas 5 anos não tem mais na carinha. Agora é uma criança de 5 anos. Mas quando a imagem saiu, sim, era um nenenzinho. As galáxias distantes, quando a imagem saiu de lá, foi quando elas tinham sido praticamente formadas. Ué, elas têm cara de criança, teriam que ter cara de crianças ou de adultas? A resposta é simples. Verdade. Porque, independente das galáxias que a gente estuda, da distância que a gente estuda, todas elas têm cara de adultas. É verdade. Prontas, completamente formadas. Divulgação científica de 1994, março de 2005, maio de 2010, março de 2011, abril de 2011, outubro de 2011. Aconteceu. Onde são as galáxias que deveriam ter carinho de nenenzinho? Onde que nós temos encontrado são galáxias prontas. Isso significa que o universo foi criado. Como? Pronto. Que jeito da Bíblia ensina que o universo foi criado? Pronto. Se a pessoa que legal se o universo seja assim, Deus chegando para Adão e falou, Adão, o que você acha desse universo porque o quê? Adão olhar para o céu não ia ver nenhuma estrelinha. Porque ele teria dado tempo da luz das estrelinhas chegar e descer ainda. Não ia ver o quê? Em 6.000 anos a gente teria visto praticamente uma meia dúzia de estrelinhas só. É o tempo que a luz demoraria para chegar aqui em 6.000 anos. Não daria para ver muita coisa. O universo foi criado. Pronto. Mas é que alguns cientistas, como o Dr. George Ellis, diz o seguinte: um Deus benevolente poderia, com facilidade, organizar a criação do universo de tal maneira que a radiação suficiente pudesse viajar em nossa direção das extremidades do universo para nos dar a ilusão de um universo imenso, muito antigo, em expansão. Seria impossível para qualquer pessoa, qualquer outro cientista na Terra, refutar essa visão. Isso de forma experimental, mesmo observacional. Tudo que essa pessoa poderia fazer é o quê? É discordar da premissa cosmológica do autor. Olha, eu não acredito em você. Mas não acreditar não significa que não era ou não seria verdadeiro. Nós temos evidência que o universo foi criado. Pessoal, nós temos evidência que o universo foi criado. Para com essa ideia de que o universo surgiu espontaneamente. A evidência que ele foi criado. Quando se olha para as leis da natureza, quando se faz observações com os telescópios, a evidência que ele foi criado. Ele surgiu pronto, ele estava pronto desde o início. Não é isso que você ouve o tempo todo. Eu fico impressionado porque as pessoas preferem acreditar nessa outra proposta que o universo surgiu espontaneamente. Deixa eu falar a respeito da vida. E a vida? Foi criada ou surgiu espontaneamente? A vida é um negócio muito complexo. Está praticamente baseado em todas as partezinhas do DNA, informação genética codificada. É um negócio fascinante. Eu não tenho tempo para entrar em todos os detalhes, mas nesses últimos 30 anos nós aprendemos muita coisa a respeito disso. Nossa atividade da ciência. Aprendemos a respeito das células, aprendemos a respeito dos genes, aprendemos a respeito do genoma humano, aprendemos a respeito dos tipos diferentes de variação dos genomas, do chamado polimorfismo do DNA, que são características específicas que só você tem. A gente sabe quem foi seu pai, quem foi sua mãe, porque essa informação está guardada lá no seu material genético. Descobrimos, por outro lado, um pedacinho do material genético chamado DNA mitocondrial, que trata de algo espetacular, mostrando que todos os seres humanos vieram de uma única e mesma mulher. Tudo isso é fabuloso. Como nós estudamos isso, não é difícil. Pegando, por exemplo, o cariótipo humano, o genoma humano, é um negócio espetacular.
tem 23 pares de cromossomos. Você tem o masculino, com praticamente 3 bilhões e 67 milhões de letrinhas genéticas. Você tem o feminino, com 3 bilhões e 74 milhões de letrinhas genéticas. Falando só com masculino e feminino, tá? X, Y, X. Basta disso na ciência. Eu não sei o que está sendo discutido nessa nação, no nosso congresso, mas é algo que não é científico. Masculino, X, Y. Feminino, X, X. Toda informação genética não é complicada, não é difícil. Agora, deixa eu colocar algo para você pensar. Como que essa informação genética teria ocorrido? Vamos fazer uma brincadeira bem simples, só para você entender probabilidade estatística. Eu vou pegar 6 dadinhos, fazer uma brincadeira, uma apostazinha de leve com o outro, tá? Crente não aposta. Então, nós vamos fazer uma pergunta de valor. Então, nós vamos fazer algo mais ou menos assim. Eu vou pegar esses 6 dadinhos e você irá jogá-los para cima. Todas as vezes que os 6 dadinhos caírem com o número 6 virados para o mesmo lado, eu te dou meu carro. Toda vez que isso não acontecer, você me dá 10 centavos. Vamos jogar? Isso seria muito legal. Principalmente se eu jogar com todos vocês. Rapaz, eu vou comprar a Ferrari dos meus sonhos antes de você ganhar o meu carrinho. Você fala, mas por quê? Porque a gente trabalha com probabilidade estatística. A gente sabe o que acontece se deixa de acontecer. Como seria a maneira como essa organização da informação genética teria ocorrido no ser humano? Na vida, de uma forma geral. Nós sabemos que vida não é resultado de coisas ou movimentos aleatórios. É algo extremamente planejado, é resultado de informação codificada. Nós sabemos que matéria inorgânica é básica para a existência da vida, para a formação de organismos vivos, mas isso não por meio de processos naturais, é por meio da informação. Nós sabemos isso. E nós sabemos que vida somente existe através de informação genética, a qual não surge do nada espontaneamente. Nós sabemos isso. Você fala, mas você sabe? Existe muita pesquisa a respeito. Se você pegar, por exemplo, o seu pequeno materialzinho para proteger o seu computador de vírus, pode ser o McAfee, qualquer um deles aí, ele trabalha com 5 níveis básicos de informação para saber se alguma coisa que você está chegando no seu computador, se aquilo lá é um vírus, você é só, a gente chama de ruído de rede. Tá? Então tem 5 níveis diferentes. Trabalha com a parte da estatística para ver o quanto de informação está chegando, o tamanho do arquivo, coisa desse jeito. A sequência de bits e bytes que estão chegando ali. Se existe alguma coisa por trás de tudo isso, se tem uma ação esperada, se esse negócio vai fazer alguma coisa em determinado dia, em determinada hora, e qual o propósito a ser atingido por isso. São 5 níveis diferentes, são testados. Se passar por esses 5, daí, literalmente, o seu antivírus fala, isso daí é um vírus, foi planejado, isso aí não é por acidente, não. Isso foi planejado. Por quê? Mas você sabe que foi planejado. Porque ele teria informação codificada. E esse é o segredo. Informação codificada não é resultado de processos naturais. Quando você pega o DNA e aplica o mesmo padrão que é utilizado por todos os produtos da antivírus, que é aplicado também, utilizado pelo SET, que é o Search for Extraterrestrial Intelligence, é um departamento que procura e busca por inteligência extraterrestre, para saber quando vem o sinal do espaço, se aquele sinal seria produzido por um ET ou não. Eles usam essa mesma metodologia. Se você aplicar essa metodologia ao DNA, olha o que você descobre. Sinal transmitido, númerozinho dos nucleotídeos. Código utilizado, sequência de STG. Ideias comunicadas, óxidos aminoácidos. Ação esperada, formação de proteínas. Então, pode ser atingido preservação da vida. Isso significa que o DNA
é informação codificada. Todos nós sabemos que informação codificada não é resultado de processos naturais. Meus amigos, meus irmãos, vida foi criada. Não tem como escapar disso. Vida foi criada, o universo foi criado. Ciência sabe a verdade sobre a origem tanto do universo e da origem da vida. Ambos foram criados. Sabemos disso. A evidência favorece 100% disso. Muitos cientistas não têm dificuldade em admiti-lo. Ou seja, que o universo e a vida foram criados. A gente tira essa verdade. Você olha para um universo fabuloso, muito bonito. Em todas as direções que você olha, você vê coisas espetaculares. Você vê uma quantidade absurda de estrelas. Você vê um pedacinho do centro da nossa galáxia, aquilo que nós chamamos de Via Láctea, e fala, o que é isso, meu pai? Olha a quantidade de estrelinhas. Negócio absurdo. Isso aí é apenas uma fração desses negócios que conhecem as galáxias. E as galáxias que nós conhecemos são centenas de bilhões delas. As pessoas chegam também e falam assim, mas existem pessoas que acreditam que tudo isso aí foi criado? Sim. Existem, são muitos. Arthur Compton foi um dos cientistas muito famosos do século passado. Ele recebeu um prêmio Nobel em Física. E ele disse o seguinte, para mim, fé começa com a compreensão de que uma inteligência suprema trouxe o universo à existência e criou o homem. Por que ele acreditava nisso? Ele diz o seguinte, não é difícil para mim ter essa fé, pois o universo organizado e inteligente testifica a favor da maior afirmação jamais pronunciada. Qual? O princípio de Deus. Arthur Compton, prêmio Nobel em Física. Eu acredito que nós somos frutos do acaso. Não. É impossível. Tanto é que grandes cientistas, pesquisadores têm dito, não. O professor Dr. Marcus Eberlin, da Unicamp, mais de 470 publicações científicas, mais de 6.000 citações científicas de seus trabalhos. A maior descoberta científica de todos os tempos, qual foi? Evoluímos. Não, fomos planejados. Nós temos todas as características de planejamento. Tanto é que muitos cientistas falam a respeito disso. Mas a mídia, a maneira como nós somos bombardeados com essa informação, parece que nós somos uns ETs se nós acreditássemos nisso. O universo e a vida foram criados. Dr. Henry Martineau, que foi professor na Universidade de Yale por muitos anos, disse o seguinte, ao dar a ele, ou seja, ao ser humano, uma entidade, um corpo, incluindo um cérebro, e ao criar as leis da natureza, as quais aplicam-se ao homem também, as quais podem ser compreendidas e interpretadas pelo homem, Deus nos dotou com livre arbítrio e, portanto, com responsabilidade pessoal. Nós não somos máquinas. Isso deve ser considerado um dom de Deus, ou um ato derradeiro de graça divina, mas tem sido passado que nós deveríamos apenas viver e nos comportar como se fôssemos máquinas. Existe uma razão para isso. Eu gostaria de concluir mostrando o porquê dessa razão. Eu passei um pouco de informação para você poder debater, conversar com as pessoas de uma forma inteligente. Poder falar para eles, olha, o universo e a vida foram criados. O universo e a vida não são frutos do acaso, de um negócio, talvez aí, uma doutrina chamada geração espontânea, que não é um processo natural. Não é. O universo e a vida foram criados. As evidências científicas estão a favor. Nós temos grandes cientistas que apoiam essa ideia. Por que as pessoas têm tanta dificuldade com isso? Primeiro, a ciência não consegue demonstrar que o universo e a vida foram criados por Deus. Mas a ciência consegue demonstrar que o universo e a vida foram criados. Deixa eu dar uma parte bem legal, porque, afinal de contas, a ciência responde quem é o Criador. Não, a ciência não tem condição de responder isso. Mas a ciência pode nos indicar, dentre
dentre as muitas possibilidades, qual seria a provável? Nós sabemos que o mundo foi criado. Isso é uma afirmação científica, é uma afirmação fundamental, e nós podemos dizer com um alto grau de confiança, partindo da ciência, que o Deus da Bíblia foi quem criou o mundo. Você fala, mas está escrito na Bíblia. Eu sei, você vai conversar com um Zequinha lá que não conhece e não acredita na Bíblia. Você fala para ele, olha, Deus criou o mundo. Ah, como é que você sabe? Está escrito na Bíblia. Mas você não acredita na Bíblia. Acabou a conversa. Mas se você chegar para ele e falar assim, olha, o mundo foi criado. Mas como é que você sabe que o mundo foi criado? Pelas leis da natureza e pelos processos naturais. Daí você explica para ele. Você chega e fala assim, e quem teria criado? Deixa eu mostrar para a ciência uma boa dica. Daí o que você acha? Existem muitas religiões, vocês sabem disso. Cada religião diz que foi o seu Deus ou a sua entidade suprema, ou seja, o que teria criado. A Bíblia é um pouco diferente de todos os demais. Por quê? A Bíblia não é um livro politeísta. Ou seja, a Bíblia não fala que existem muitos deuses. A Bíblia diz que existe um Deus. Mas a Bíblia nos diz que esse único Deus, ele existe na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, é um Deus, mas três pessoas. As pessoas têm a tendência de dizer mais ou menos assim, aqui diz que Jesus, o Espírito Santo e Deus. Não, diz o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três, aí o português está errado, mas a teologia está correta. Os três é Deus. É como um triângulo, você tem três lados, cada lado dele é triângulo, mas um lado sozinho não é triângulo, dois lados sozinhos não seriam um triângulo. Precisa dos três lados. O Deus da Bíblia se revela em três. Esse é o Deus da Bíblia. Quando nós olhamos para o universo, olha que interessante. Todos nós vivemos no tempo. Sim, vivemos no tempo. E o tempo existe em passado, presente e futuro. Nós vivemos no espaço, que possui altura, largura e profundidade. Nós conhecemos feito de matéria, e a base da matéria são os átomos, os quais são constituídos de prótons, nêutrons e elétrons. Quando você estuda a matéria, de forma geral, ela sempre está presente em sólido, líquido ou gasoso. Quando você estuda a base do funcionamento dos seres vivos, você tem DNA, RNA e proteínas. Quando você estuda a maneira como a codificação genética é feita, são sempre três nucleotídeos. Quando você estuda a música, você estuda melodia, harmonia e ritmo. Quando você quer colocar um banquinho em pé, você estuda três pedras. Uma pergunta. A característica da natureza é 3 em 1. Essa é a característica da natureza. Intelectual, usando o conhecimento científico e a sua capacidade de raciocinar de todos os deuses propostos, qual deles você acha que seria verdadeiro? Qual deles? Nós precisamos aprender a redescobrir a verdade. Eu gostaria de colocar algo para você pensar e queria encerrar aqui. É algo bem importante. Certa vez, o Senhor Jesus, quando estava diante de Pilatos, ele estava sendo julgado. Pilatos fez uma pergunta muito interessante para o Senhor Jesus. A pergunta dele foi: o que é a verdade? A pergunta foi interessante, mas a pergunta estava errada. Tanto é que Jesus não a respondeu. Pode ler o texto lá do Evangelho de João, capítulo 18. Jesus não responde, porque ele já tinha respondido a pergunta antes. Como ele respondeu essa pergunta? Ele respondeu da seguinte forma: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele orou dessa forma: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Que verdade é essa, liberta? Que palavra é essa, liberta?
Jesus coloca isso de uma forma muito bonita. João capítulo 14. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu quero dizer para vocês, meus queridos amigos, irmãos, que verdade não é um conceito, verdade não é uma evidência, verdade é uma pessoa. Tudo que essa pessoa diz é verdadeiro. Tudo que essa pessoa pensa é verdadeiro. Tudo que essa pessoa faz é verdadeiro. Nós vivemos um mundo hoje que não acredita na verdade. Deixa eu fazer uma pergunta. Se não formos nós para falar para eles a verdade, quem? E, se não for agora, a pergunta é, quando? Deus está nos chamando para sermos livres de todo esse peso, de toda essa coisa maluca que está tentando roubar a nossa alegria de crer na verdade, aceitar a verdade, poder viver na verdade. Eu gostaria de desafiá-los a continuar nisso. Verdade tem nome. É uma pessoa, Jesus Cristo. Diante de quem todas as pessoas, todos os seres um dia, terão que se prostrar e confessar para a glória do Pai que Ele é o Senhor. Aleluia. Gosto das paciências. Porque Ele, Jesus, é o Filho amado. Eu hoje sou amado por causa dele. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Filho do Rei. E eu hoje posso ser irmão dele, graças a ele. Eu não sou o Filho do Rei, ele é o Filho do Rei. Eu hoje tenho comunhão com ele, por ter comunhão com ele, ele me leva até o Pai. Precisamos viver essa realidade. Precisamos andar nessa realidade. Eu espero que, à medida que você conhece mais da realidade do Senhor Jesus, que nós tivemos a oportunidade de cantar agora de pouco aqui, tantos modos, de tantas maneiras diferentes, você possa entender a grandeza do porquê Deus nos trouxe a existência. Foi para Ele. Deus não te trouxe a existência porque você é importante, porque Ele é importante. Porque Ele é o único digno de toda a honra, toda a glória. Aleluia. Gostaria de orar com vocês. Aí nós vamos passar a palavra ao pessoal e a continuidade. Vamos orar.